pessoal, tudo bem? Então, seus lindos, na aulinha de hoje nós trabalhamos matemática. Além da gente fazer o calendário, ok? Olha lá, ó, dia 6, hoje estava com sol, maio de 2021, quinta-feira. Além da gente ter feito o calendário, nós trabalhamos com um livro de matemática, ok? Hoje nós trabalhamos com um livro de matemática. As crianças estavam super ansiosas para utilizar o livro de matemática e assim nós fizemos, ok? Deixa eu colocar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Continua escuro. Aqui tá melhor, um pouquinho. Melhor, né? Então, hoje nós trabalhamos com o livro de matemática. Aí eu vou mostrar a parte, né, do livro que nós trabalhamos. Trabalhamos a página 60 e 61. E para casa ficou a página 76 e 77. Só que antes de trabalhar com o livro de matemática, a tia Tereza contou a parte da história palavras, muitas palavras da letra U. Porque o que aconteceu? No dia que eu trabalhei a letra U com as crianças, eu pulei essa parte. Eu não sei o que houve, que a tia Tereza passou batido nessa parte aqui. E aí, eu contei para as crianças essa história hoje, para dar continuidade, né? Para não ficar me faltando nenhuma letra. E aí eu comecei mostrando para elas muitas palavras de Ruth Rocha, tá bom? E aí, nós iniciamos aqui observando a letra U e observando que em cima da letra U tem uma tigela. E aí, né, o incentivo da história foi justamente isso. Por que tem uma tigela em cima da letra U? As crianças, tigela não começa com a letra T, não começa com a letra U, né? Tigela não começa com a letra U, nem tem o U no meio da tigela. Aí as crianças falaram, poderia ser uma tigela de uva? Só que eu mostrei, olha, não tem nenhuma uva dentro da tigela. E aí eu fui mostrando o restante da história, e aí as crianças desvendaram que essa parte da história fala justamente da ursa, né? Da ursa Ula, é o nome dela. Então a parte da história é: a ursa Ula disse uau, por que tomaram seu mingau? O ursinho Hugo disse uai, porque apanhou do seu papai. O urso Ulisses disse ufa, porque queimou o dedo na estufa. E aí as crianças ainda brincaram com a história, porque ela rima, não é verdade? Muito bem. Então hoje eu trabalhei com essa história e trabalhei também o calendário, que eu já mostrei para vocês, com o jogo na lata. Como no livro de matemática a gente ia trabalhar essa questão de comparação de quantidades, maior, menor, mais, menos, contagem, na lata eu coloquei números, cartãozinhos de números de 0 até 10, ó, bem simples. E aí, um de cada vez, e aí uma criança de cada vez, a gente foi tirando os cartãozinhos e continuava no jogo. Como é que era a brincadeira? Cada criança, eu tiraria um cartãozinho para cada criança, e aí a criança que ficasse sempre com um número maior permaneceria no jogo. A criança que tivesse um número menor iria para o banco reserva, ok? Comparação entre números e permanecendo no jogo quem tira o número maior. E aí começou o jogo, cada criança, aí fui falando: olha o seu número, agora vamos ver o número do amigo. Que número é esse? 0. Você acha que é um número grande ou pequeno? Ah, um número pequeno, né? Porque representa a quantidade vazia. E agora? E quem tirou esse número aqui? Quem permanece no jogo? Ah, permanece no jogo quem tirou o número 3, porque é um número maior. E agora, vamos ver. Olha, quem permanece no jogo agora? Quem tirou o número 4. Saiu, quem tirou o número 3 foi para o banco reserva. Próximo.
Quem permanece no jogo agora? Ah, o número 8, porque o número 4 é menor, né? E aí, quando surgia dúvida se o número era menor ou maior, o que eu fazia? Bom, nós temos aqui o número 4 e o número 8. Vamos ver as quantidades? Ó, o número 4 tem essa quantidade de dedos aqui, essa. Agora, o número 8. O número 8 tem essa quantidade de dedos. Qual que você acha que tem mais quantidade? Ah, do número 8. Bacana. Então, quem permanece no jogo é o número 8. E aí, assim, a gente fez com os outros números, tá bom? Muito bem. Então, permanece no jogo quem está com o número 8. Vamos continuar, pessoal. Número 1, banco de reserva. Qual que vocês acham qual número, né? Que a tia Tereza fez os números de 0 até 10. Que número que vocês acham que seria bacana tirar para poder mandar o número 8 para o banco de reservas? Ah, o número 10. O número 10 é uma boa, mas tem um outro número que é maior que o 8 e menor que o 10. O número 9. Muito bem. Vamos ver? Olha quem saiu. O número 9. O número 9 mandou o número 8 para o banco de reserva. Então, continua no jogo. 9. O próximo, 7. Qual é o menor? 7 é o menor, 9 permanece. Mais um número. Número 2 é menor do que 9. O 2 vai para o banco de reserva e o 9 permanece no jogo. Mais um número. Número 6 também é menor do que o 9. Quem permanece no jogo é o 9. Número 10. Número 10 mandou o 9 para o banco de reserva. E agora, vocês acham que se a tia Tereza fez cartões com números de 0 até 10, tem algum outro número que pode mandar o 10 para o banco de reserva aqui dentro da lata? Não, porque o maior número que a tia Tereza fez no cartão foi 10. Se a tia Tereza tivesse feito outros cartões com números maiores, poderiam ter. Por exemplo, que número? Ah, 22, 100, 50. E o número que ficou dentro da lata foi o número 5 também, vai para o banco de reserva. Simples, viram, pessoal? Simples, cartãozinhos com números de 0 até 10, uma latinha, e aí com o segundo grupinho a gente conseguiu fazer 2 rodadas, porque eles ficam um pouco tristes, né? De ter ido para o banco reserva, de não ter tirado o amigo, né? E é importante eles saberem que jogos são para a gente se divertir, para a gente brincar. E tem horas que a gente perde, tem horas que a gente ganha. É importante a gente se divertir, né? E aprender e ficar esperto. Então, esse jogo foi um jogo para trabalhar essa questão de comparações entre quantidades, números maiores, números menores, quantidade mais, quantidade menos, que a gente deu continuação no livro didático. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. No livro de matemática, nós fizemos a página 60, ok? Na página 60, tem essa parte aqui, onde as crianças vão observar a cena e vão pintar os quadradinhos de acordo com a quantidade de animais que está na cena acima, tá? O meu já tá marcado porque eu fiz na aulinha com eles. E aqui embaixo, as crianças, antes de passar para essa parte, eu comparei qual o animal que tem mais, qual o animal que tem menos. E aí, aqui a gente marcou o animal que tinha na maior quantidade, né? Ou seja, o animal que tinha mais, ou seja, tem mais vacas, porcos ou galinhas. Tem mais galinhas, marcamos o X. E aqui eu pedi para que as crianças observassem as frutas que foram colhidas e observassem qual a quantidade que tem maior e a quantidade que tem menor, ok? Quantas foram, qual a fruta mais colhida e a fruta menos colhida, ok? Por isso que é importante trabalhar aquele jogo da lata, para trabalhar essa questão de maior, menor, quantidade que tem mais dedos, menos dedos, tá? E aí aqui a gente marcou a fruta que foi menos colhida. Totalmente contrário da atividade de cima. Aqui foi mais animais e aqui menos frutas.
Nessa página 61, a gente marcou o X no quadrado, né, no quadro onde tinha mais círculos, ok? E aí as crianças contaram as quantidades e verificamos que a quantidade que tinha mais círculos era do número 6. E aqui, por último, a gente fez essa atividade em que o Valdemar, né, que é o fazendeiro, ele separou uma pedrinha para cada ovelha antes de sair. Quando ele voltou, ele verificou que tinha uma pedra sobrando, né? Ou seja, aí a gente foi perguntando, o que aconteceu? Ah, a ovelha se perdeu, a ovelha fugiu, a ovelha morreu. Cada criança criou uma hipótese para o que poderia ter acontecido com essa ovelha. E aí a dica que eu dei para eles foi a seguinte: aqui tem pouca quantidade, a gente consegue observar que está sobrando uma pedra e faltando uma ovelha. Mas se tiver uma quantidade maior de pedras e ovelhas, a gente pode estar ligando, né, fazendo a relação para ver quantas pedras sobrará, ok? E a tarefinha que eu passei para casa foi na página 76, ok? Nessa página 76, aqui primeiramente, contorne o pino em que há exatamente 4 bolas. Então, o pino que tem 4 bolas, a gente contorna. Faça um X no pino que há exatamente 5 bolas. Onde tem 5 bolas, a gente faz o X. Nessa parte aqui de baixo, as crianças vão ver o número e a cor. O número e a cor. E pintar os quadrinhos de acordo com o número e a cor. Dois vermelhos, pintar 2 quadrinhos de vermelho. 5 azuis, 5 quadrinhos, pintar de azul. E assim por diante. E nessa atividade aqui, contar a quantidade de palitos que foram usados e registrar o número, né? E nessa última, contar a quantidade de lápis e registrar dentro do quadro, tá? Muito tranquilo, a tarefa de casa também, trabalhando, dando continuidade ao que iniciamos na aulinha, né? Trabalhando as quantidades, números maiores, menores, quantidades a mais, quantidades a mais, não, quantidades que são maiores, né, mais, e quantidades que são menores, menos, ok? Foi isso, pessoal, um beijão.